Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Nós estamos nesta série no mês de julho, e hoje eu vou dar um ensejo para a nossa próxima série de pregações do mês de agosto. Nós falamos sobre a palavra de Deus. Eu liberei algumas mensagens a respeito da importância da palavra de Deus ao seu coração. Porque quando você vem para o chão da fábrica, para o chão da vida, sai do plano das ideias, da teorização, e ele começa a lidar com pessoas, você automaticamente começa a lidar com problemas. Todos vocês que já ocuparam posição de liderança sabem que lidar, eu sempre disse para minha esposa, lidar com pessoas é lidar com problemas, né? Quanto mais pessoas, mais problemas. Quanto menos pessoas, menos problemas. E no ministério pastoral, principalmente, você começa a tocar onde o mundo não quer tocar. Onde pessoas, a lidar com questões que são sujeiras em relação ao mundo, né? Sujeiras no sentido de difíceis. E você começa a perceber que o ser humano, ele naturalmente vive descaminhos dos mais variados. Nós naturalmente arranjamos para nós, configuramos para nós, eu e você, descaminhos. Nós desencaminhamos a nossa vida. Conforme nós vamos nos desenvolvendo da infância à adolescência, nós, devido às nossas decisões tolas, vamos desencaminhando um padrão de vida perfeito que talvez nossos pais, ou a palavra de Deus, ou as nossas expectativas mesmo, esperavam de nós. Nós vamos, então, colocando a nossa vida em rumos, até então inesperados, e conforme nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que eram rumos que não são sábios para o nosso coração. O ser humano, naturalmente, ele toma esses descaminhos. Isso é fruto da queda. A queda com Q maiúsculo. Eu me refiro ao momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, que ficava no Éden. Eles, então, caem, são destituídos, diz Romanos 3:23, da glória de Deus, da pessoa de Deus. Era o celular que estava na luz, então ele tirou o carregador da luz, da vida. Então ele desencadeia na sua vida processos de morte dos mais variados. Na sua vida emocional, na sua vida física, em todas as áreas, na sua vida relacional. Ele começa a viver então processos de morte, descaminhos, como eu estou chamando aqui. E nós percebemos que o nosso coração, amados, vocês que estão nessa noite nesse lugar, nós aspiramos, buscamos, nós temos o desejo de ser guiados por uma voz que nos dê destino. Não é à toa que é um fato científico e psicológico que num grupo de 10 pessoas, de 10 seres humanos, eles elegem naturalmente um líder. Num grupo de pessoas deixadas à mercê, automaticamente para a sobrevivência um líder se sobressai. O ser humano, ele gosta disso, de seguir, de guiar. É por isso que os gurus, os líderes de seitas, eles têm tanto sucesso em guiar multidões. A gente estava assistindo, passou a noite e a tarde assistindo, o Jonas principalmente, a história do Jim Jones. Quem lembra do Jim Jones aí, né? Na década de 90, 80, acho que foi, 70, né? Antigo. Tinha gente que nem tinha nascido, né? Eu principalmente. Mas foi um líder de uma seita nos Estados Unidos que conduziu um suicídio coletivo de quase 1.000 pessoas, mais de 900 pessoas. Então, como é que esses camaradas têm, e no Brasil a gente tem hoje, esse sucesso em guiar pessoas, em pregar para pessoas, ou em colocar na mente de pessoas, no caso dele, por exemplo, que elas deveriam tirar a sua vida? Porque nós naturalmente temos esse anseio natural pelo guia de um Deus que nós perdemos no Éden.
É por isso que igrejas onde hipoteticamente a voz de Deus fala de maneira audível através de um homem, enche muito mais rápido, atrai muito mais o povão, atrai muito mais as pessoas, porque hipoteticamente aquele homem, pelo menos aparentemente, é a voz de Deus. Ele olha para o Jorge e ele diz: assim diz o Senhor para você, Jorge, aqui está a bola de cristal para o teu destino, é essa. Você tem vivido isso e Deus quer te levar para esse lugar. E ele fica impactado: meu Deus, é aqui que eu quero ficar, que poder maravilhoso. E as igrejas lotam desse tipo de gente, querendo ouvir uma voz, querendo ouvir um guia. É um anseio natural do ser humano. É por isso que você vem aqui ouvir a pregação também da mesma sorte, da mesma forma. E Deus, Ele se revelou a sua voz através da sua palavra. É por isso que a gente está fazendo essa série, e eu quero aqui já situar os irmãos. Num primeiro momento, eu vou entrar no texto agora. No primeiro momento eu vou ser um pouquinho mais técnico, mas não é para você dormir, é porque eu preciso preparar um terreno para depois trazer uma mensagem para o teu coração hoje. Quem entendeu, diga amém. Então eu preciso que você redobre a tua atenção e não perca o meu raciocínio. Eu preciso guiar você agora num raciocínio bíblico, que no primeiro momento vai parecer muito técnico, muito talvez profundo, intelectual, mas não é, porque eu quero preparar o teu coração, preparar o teu raciocínio para que você entenda esse texto e entenda como esse texto se aplica para você aqui no Brasil, em Santa Maria, em 2024, que tem boleto para pagar amanhã, que tem que enfrentar coisas no teu trabalho amanhã, que tem uma semana com uma família em crise que você tem que enfrentar, que tem um casamento em desarranjo que você tem que enfrentar, que tem lutas, que tem sonhos que você almeja conquistar. Como isso se aplica na tua vida, no teu CPF, na tua digital. Então vamos lá. Situado isso, situados nisso, vamos vir para o versículo 16, onde nós temos aqui nesses dois versículos 3 verdades a respeito da Bíblia. Então você que está anotando, ou você que está memorizando, você é um prodígio se você estiver fazendo isso, né? Mas você que está anotando, você anota aí: 3 verdades a respeito da Bíblia que você precisa levar para o teu coração nessa noite. Primeira verdade: a Escritura, eu vou usar aqui o termo Escritura. Escritura eu vou me referir à Bíblia, mas eu prefiro usar o termo Escritura, que é o termo que aparece aqui, ó. Toda a Escritura, tá bom? Quando eu falar Escrituras, eu estou falando da Bíblia como um todo. Primeiro, a Escritura, ou a Bíblia, é sagrada. Segundo, a Escritura é útil para nós, proveitosa. E terceiro, a Escritura é suficiente. Você não precisa de nada além dela. Você não precisa de um livro B. Você não precisa da tradição da igreja. Você não precisa de um outro artifício. A Escritura, e ela por si só, é suficiente para sustentar o teu coração todos os dias da tua vida. A Escritura é alguém que explique ela para você. Diga amém? Primeiro, verso 16: toda a Escritura é inspirada. Diga comigo: inspirada. Pois bem, vamos para a parte um pouquinho mais técnica que eu falei para vocês, é que eu preciso explicar esta palavra aqui. A palavrinha que aparece aqui, para se referir a inspirada por Deus nesse versículo, quando você entende inspirada, talvez no nosso português, na nossa linguagem, no nosso idioma, você entenda inspirada por algo, talvez isso remeta à inspiração artística. Só que aqui, o português ele não deixa claro para nós o que essa expressão quer dizer. Quando nós entendemos inspirado, nós entendemos algo que vem de dentro, uma inspiração, né? Que um pintor tem para pintar um quadro, que um poeta tem para compor uma poesia. Ele foi inspirado para compor uma música. E não é bem isso que a palavra de Deus, não é bem isso que essa expressão quer dizer para nós. A palavrinha original que aparece aqui, queridos, para inspirada, eu trouxe ali um slide para ficar mais claro para vocês, é a palavrinha theopneustos. Não sei se já está aí. Aquela palavrinha estranha lá que estava lá em cima, lá, ó, do idioma original eu trouxe para vocês ali.
Theopneustos. Então, no idioma original, o texto diz: toda a escritura é Theopneustos. E aí no português traduziram como inspirada por Deus. Theo significa Deus, a palavrinha theo, né? E pneustos significa sopro, a depender do contexto, significa vento, a depender do contexto, significa espírito também. Muitas vezes, quando você tem a palavrinha espírito na Bíblia, é a palavrinha pneu. Você lembra do pneu? O que vai no pneu? Ar, o pneumático, né? Esse pneu, ele vem da mesma palavra. Pneustos significa vento, significa ar, significa sopro. Então, literalmente, quando você traz a ideia de que a Bíblia, esse livro que está em tuas mãos aí, ele é Theopneustos, Theopneustos, Deus, sopro, você tem a ideia mais literal, aí eu trouxe uma tradução literal, crua, sem a interferência do tradutor para você. Mais apropriado seria dizer que a Bíblia é Deus soprada, ou invertendo para você entender, a Bíblia ela é soprada por Deus. Qualquer comentário exegético você vai encontrar isso. A Bíblia ela não é inspirada no sentido de que um autor foi inspirado Allan Kardec para escrever o texto, não. A ideia é que esta palavra que está em tuas mãos, para você que carrega, e você que não carrega tem que começar a carregar, ela é soprada por Deus. É por isso que você tem que honrar essa palavra, porque isso não é um livro compilado por homens, é um livro que foi soprado pelos lábios, antropomorfizando Deus, né? Pelos lábios do próprio Deus ao coração dos homens. A Bíblia, ela então, nesse sentido de soprada, ela remete a um sopro que traz vida. Se você lembrar comigo, puxar na tua memória Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7, você vai recordar que Deus, quando cria o ser humano, ele cria então o corpo do ser humano do barro, mas o ser humano ele não tem vida enquanto do barro. Deus, para que gerasse vida nesse homem, foi criado como um boneco do barro, seu corpo foi criado. Ele estava inanimado, até que Deus então, diz Gênesis 2:7, que ele sopra nas narinas do homem o fôlego, o vento, o ruach, o que é o cognato de pneuma, o vento, o sopro, que entra então no homem e dentro do homem gera vida. Quem está entendendo, diga amém. Aqui nós temos uma conexão entre sopro e vida. Quando Deus sopra, Ele sopra para gerar vida. Em Atos capítulo 2, quando a igreja é fundada, a palavra de Deus diz que então o Espírito, o vento, o ruach de Deus, ele então vem, quem lembra Atos 2? Que desceu do céu um som como do quê? Um vento impetuoso, um sopro de Deus, que então gera a igreja de Atos 2, e essa igreja está viva até hoje, você está aqui sentado. Você percebe em todos os momentos da Escritura que onde Deus sopra, Ele sopra para gerar vida naquilo que está morto. Uma conexão entre alma vivente e o sopro de Deus. Então diga comigo, o sopro de Deus é o sopro de vida. Primeira conexão que você precisa fazer, primeira ideia que você precisa ter no teu coração. Adão era morto, até que Deus então soprasse nele a vida, ao seu interior, ao seu coração, e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Dito isso, queridos, nós precisamos entender que a Escritura, em primeiro lugar, ela não é um livro compilado por seres humanos de maneira alguma. Ela é o sopro de Deus, ela é inspirada, ou melhor, ela é soprada por Deus.
E isso já remete a nós a conexão de vida. A Bíblia, essa escritura, ela vem para trazer vida a todo o processo de morte que o ser humano possa estar vivendo no seu coração. Você estava morto. Você estava morto nos teus delitos e pecados, você estava morto no teu relacionamento conjugal, você estava morto nas tuas relações familiares, você estava morto na tua conexão com Deus, até que um belo dia um pastor ungido por Deus pregou para você, apresentou a você a pregação, a exposição do Evangelho, como se fosse o sopro de Deus, que gerou vida no teu coração, e a partir daquele momento, a semelhança de Adão, você deixou de ser um simples ser humano inútil, vivendo como uma casca no planeta Terra, e foi infiltrado pelo sopro de vida de Deus. A Bíblia é divina e sagrada, ela é o sopro que traz vida ao nosso coração. Em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de dois gumes. Perceba que ele diz: a palavra de Deus é viva. Sabe o que significa isso? Significa isso, algo você percebe. Há mais de 2000 anos, queridos, a Bíblia é aberta em púlpitos, atrás de púlpitos, em lugares atrás de lugares, e há mais de 2000 anos me explica essa sobrenaturalidade, como o mesmo livro, aberto domingo após domingo, mês após mês, para as mais variadas pessoas, consegue de maneira viva se aplicar àquilo que você está vivendo naquela semana. Como que o mesmo livro escrito há 2000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, num lapso de 1.600 anos por mais de 40 autores diferentes, consegue falar ao teu coração e dizer aquilo que você está vivendo hoje. É através da Bíblia que Deus sopra a vida, inclusive em um bairro. Ontem, acho que eu recebi uma lembrança de 3 anos atrás, até mandei para algumas irmãs, de uma reunião que nós tínhamos. A gente não tinha ninguém na igreja, né? Era eu mais as 5 irmãs, né? A gente fazia uma reunião de oração toda terça-feira. Eu, minha esposa, na minha época era minha noiva, e mais umas 3, 4 irmãs. E aquilo dali ministrou meu coração dessa mensagem. Deus encontrou esse bairro em morte. Mas se você olhar na foto, nós temos ali algumas folhas, quando eu passava a palavra de Deus para elas, para então orarmos. Ou seja, através da palavra de Deus, Deus tem soprado vida nesse bairro e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a Bíblia é teopneustos, ela é soprada por Deus, ela é sagrada, e ela é então o livro dos livros. Ela não é um livro qualquer. Diga comigo, a Bíblia é sagrada. Ela é o livro dos livros. Tem uma passagem muito linda que um teólogo diz, né? Que a Bíblia, ela é tão maravilhosa porque ela foi concebida nos céus. Ela então é nascida na terra através das mãos dos autores. E ela é ao mesmo tempo odiada no inferno. Ela é ao mesmo tempo pregada pela igreja, ela é ao mesmo tempo perseguida pelo mundo, pelos céticos, e ao mesmo tempo ela é o alimento e é crida pelos cristãos. Ela é vencedora invicta em todas as batalhas, e homens perversos tentaram destruí-la, tentaram queimá-la, tentaram escondê-la, tentaram atacá-la na história da humanidade, mas ela está aqui, viva e eficaz em tuas mãos, poderosa, atual, oportuna. Ela contém a mente de Deus, ela contém o destino dos cristãos, ela contém o estado do homem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser santo, creia nela para estar seguro, pratique-a para andar em santidade. Dizia na frente de todas as Bíblias, né? Quem lembra desse texto? Ou seja, ela permanece. Tentaram queimar, tentaram persegui-la, os estados ateístas tentaram destruí-la, mas ela permanece fiel, poderosa
e é mais atual que o jornal de amanhã, como dizia Billy Graham. Diga comigo, é sagrada. Segundo ponto, ela é útil. Diz o nosso verso, o verso de hoje, 16. Toda a escritura é inspirada e é útil, ou seja, é proveitosa. Ela não é ultrapassada ou inútil. Em Hebreus, no capítulo de número 4, verso 12, nós temos um exemplo disso. Lembra que eu falei dos descaminhos do ser humano? Nós, queridos, conforme vamos nos desenvolvendo, você pode perceber isso, puxa na tua memória aí a tua história de vida. Conforme você foi vivendo nesse planeta Terra, longe da palavra de Deus, você de alguma forma foi desencaminhando a tua vida, desencaminhando o teu coração. Veio a primeira perda de amizade, veio o primeiro relacionamento rompido, veio o primeiro fundo do poço que você chegou através do pecado, veio a primeira noite que você chorou de angústia, ou fez coisas até piores, veio o primeiro descaminho do teu coração, veio o primeiro momento em que você parou e entre você, consciente ou inconscientemente, você pensou, mas o que eu fiz? Aonde eu estou chegando? Aonde eu vou chegar se eu seguir com a minha vida desse jeito que eu estou levando? Veio a primeira autopercepção, veio o primeiro caindo em si, como diz na parábola do filho pródigo, que ele, depois de pedir a herança para o pai, de sair mundo afora gastando dinheiro com mulheres, gastando dinheiro com festas, gastando dinheiro com pecado, chegou um momento em que ele, na lama, comendo a comida de porcos, caiu em si. Sabe esse momento que você cai em si? Você estava tão longe de si mesmo, que então você precisa desse abalo circunstancial para que você caia novamente em você mesmo. Isso aqui é um estado filosófico de ser. Você cai na tua autopercepção e se percebe, acorda e vê onde você chegou nas tuas relações, aonde você chegou, aonde você poderia estar e aonde você está atualmente. Essa autopercepção do caindo em si, quando você percebe a inconcretude daquilo que você pensou que seria, quando chegasse aos 30, aos 40, aos 50 anos, e daquilo que você percebe que é, aonde você pensou que estaria, e aonde você percebe que está, aquilo que você pensou que conquistaria, e aquilo que você percebe que a recém conquistou. Quando você cai nessa autopercepção de si, então, você precisa encaminhar de novo a sua vida, porque você tomou rumos de descaminhos para o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que você precisa dessa escritura que é útil, de acordo com Hebreus 4:12, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é uma espada muito afiada, que penetra, olha aqui o que diz a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Se você estudar o corpo humano, você vai perceber que juntas e medulas, elas são praticamente indivisíveis, é quase impossível de dividir, mas ele está usando aqui na inspiração divina um exemplo, para mostrar para você que a escritura ela tem um poder, quando pregada, de entrar no mais profundo do teu coração, a ponto de dividir juntas e medulas, e é apta, é útil para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, não há o que você possa esconder, e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há criatura que não seja exposta diante da Escritura quando ela é aberta e pregada ao povo de Deus. Mas ela é apta para discernir o que você está pensando. Quem está entendendo, diga amém. Uma vez a irmã chegou para mim no final do culto: pastor, o senhor estava mandando indireta para mim ali no púlpito ali. Eu falei: mano, eu não sei nem, não conhecia ela. Alguém lhe contou o que eu estou vivendo, o que está acontecendo, que o senhor estava falando tudo que eu estava... Aí eu falei para ela: eu não fiquei sabendo de nada, mas eu estava pregando a palavra de Deus,
E a palavra de Deus, quando é aberta e é exposta, foi isso que aconteceu, foi Hebreus 4:12. Ela foi exposta de tal forma que o coração dela, as intenções dele, os pensamentos, eles são desnudados e expostos e mostrados diante de Deus como um livro aberto. E a Bíblia então, ela começa a revelar para a pessoa tudo aquilo que ela tem feito e a orientar, como diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ela é útil para 4 coisas, diz o versículo. Primeiro, para o ensino, depois para a repreensão, depois para a correção, e depois para a educação na justiça. Se você voltar comigo e ler 2 Timóteo 3, 16. Primeiro, ela é útil para o ensino daquilo que é correto. Depois, ela é útil para a repreensão daquilo que não está correto. Terceiro, ela é útil para a correção, para te colocar no caminho correto. E quarto, ela é útil para a educação na justiça, para te ajudar a permanecer no caminho correto. Aleluia. Uma outra versão King James que eu tenho aqui, ela deixa um pouquinho mais claro, ela diz assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você quer viver da maneira certa? Você quer viver de uma maneira em que as tuas decisões te levem a um lugar de sabedoria e de felicidade? Então você está no lugar certo, o lugar onde a palavra de Deus é ministrada e ensinada ao teu coração, porque ela vai te levar ao caminho de felicidade. Quem entendeu, diga amém. E esse é o terceiro ponto. A escritura, ela é suficiente, como nos diz o versículo de número 17, suficiente para tudo isso, porque ela te faz uma pessoa perfeita, diz o versículo 17, suficiente para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem quer ser perfeito aqui, dá uma glória a Deus aí. Perfeito no sentido de completude, perfeito não no sentido de não errar, mas perfeito no sentido de alguém íntegro, que mesmo nos erros consegue corrigir os seus erros e acertar o seu caminho. A imperfeição, ela vem para a pessoa que insiste no caminho errado, mas a perfeição, ela vem justamente nesses ajustes que somente a palavra de Deus pode fazer ao teu coração. Então, para mim encerrar e trazer agora um alimento, descer esta mensagem teórica para o teu coração, eu quero dar para você aqui em torno de 7 ou 8 sinais do que a Bíblia de Deus, a partir desse mês, se você honrá-la, se você se expor à pregação desta palavra, neste mês, a partir desse segundo semestre de 2024, o que ela vai fazer com você? Aonde ela vai te levar? Aonde uma igreja baseada na palavra, você precisa estar ciente disso. Quando você está numa igreja, você tem igrejas baseadas em muitas coisas. Tem igreja que é baseada no louvor, tem igreja que é baseada em muitas coisas, né? Mas aonde uma igreja baseada na palavra vai levar você? Aonde você vai estar daqui a 10 anos, se você for fiel a uma igreja baseada na palavra de Deus? A primeira coisa que a Bíblia, ela faz ao teu coração, que nós aprendemos nela mesmo, está lá em Tiago capítulo 1, versículo de número 18, onde o apóstolo Tiago nos diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. A primeira coisa que a palavra de Deus gera ao teu coração é exatamente isso. Ela te faz uma pessoa transformada. Ela converte o teu coração. Ela gera você de novo para Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A partir daquele momento, eu não sei que data foi, tenta lembrar aí, a data em que você foi exposto ao Evangelho de Jesus, verdadeiro, puro. E a partir daquela exposição do Evangelho, de um evangelista, de um pastor que chegou para você, colocou o dedo na sua cara e disse para você que você era pecador, que você precisava se arrepender dos teus pecados, mudar o teu caminho e se converter a Deus. A partir daquele momento,
Deus gerou você de novo para o reino da luz. Você virou uma nova criatura. Esta palavra que te gera, ela permeia, ela é suficiente. Ela não só gera você para o reino da luz, como também ela santifica a tua caminhada cristã depois que você é gerado. Está lá na oração que Jesus fez em João capítulo 17, verso 17, quando ele diz para Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, queridos, ela santifica a tua caminhada. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, eu já me converti, mas eu percebo que na minha vida cristã, eu ainda luto com os mesmos pecados. Eu estou há 10 anos lutando contra esse vício. Eu percebo que eu não quero apenas os milagres de Deus, mas eu quero me santificar. Eu quero viver uma vida mais santa. Eu quero viver uma vida mais próxima de Jesus. E eu te respondo, de acordo com João 17, o que você precisa fazer não é apenas ler essa palavra, mas é se expor à pregação da palavra de Deus, porque ela santifica você. A cada culto que você vem aqui, a cada sexta-feira, a cada domingo em que essa palavra é exposta ao teu coração, é aberta, e você escuta esta palavra, não pense que não existe nada acontecendo aí no teu coração. Não. Esta palavra, esta verdade que brilha deste púlpito, como espiritualmente falando, a verdade, a resplandecente luz de Cristo, ela aquece o teu coração e santifica o teu espírito. Enquanto a palavra é pregada, ela está santificando a tua alma. Daqui a 10 anos, você vai perceber que você está tendo mais força para vencer esse pecado. Daqui a 10 anos, você está percebendo que você está mais perto de Deus do que você estava 10 anos atrás. Daqui a 1 ano, talvez 2 anos, daqui a meses, através da pregação, você percebe que você, de tanto receber este sol da luz da palavra de Deus, como uma planta, como um solo aquecido e regado por esta palavra, está grande, está fortalecido para vencer o mundo, o pecado, o diabo e você mesmo. Quem entendeu, diga amém. Quem é exposto à palavra. Agora tem pessoas que se expõem a qualquer outra coisa, e é por isso que elas não percebem crescimento espiritual. É por isso que as pessoas aí fora vão a igrejas 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos caindo no mesmo pecado. Por quê? Porque elas não estão expostas à verdade do Evangelho. Elas vão para se expor a qualquer outra coisa, mas não a palavra que santifica. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer viver uma vida santificada aí, dá um glória a Deus aí. A tua santificação depende da tua exposição à palavra do Evangelho. Então quando você está aqui sentado, quando você deixa a tua casa, minha irmã, meu irmão, para vir até aqui, você está se expondo a uma verdade que vai santificar a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta-feira. E uma vida santificada, ela está apta a ver a Deus. O livro de Hebreus diz: santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esta palavra que gera, esta palavra que santifica, é a mesma palavra que fortalece você na tua caminhada. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, eu já fui gerado de novo, eu sou nova criatura, me batizei e aceitei a Cristo, eu estou vivendo talvez uma vida santificada porque eu leio a Bíblia, eu me exponho à Bíblia, eu vou à igreja, mas existem momentos na minha caminhada que eu me sinto fraca, que eu me sinto fraco, que após cair um pecado, ou que no momento da tentação, eu não tenho força para vencer, que após ser consumido pela tristeza, que após ser consumido pelas circunstâncias ruins, eu me sinto fraca espiritualmente, até mesmo para ir à igreja, para orar, para buscar a Deus. É por isso que o salmista, no capítulo 119, no verso 28, vai nos dizer: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Enquanto você está aí sentado ouvindo a pregação desta mensagem, esta palavra está fortalecendo você para enfrentar a tua semana. É por isso que crentes que leem a Bíblia, que se expõem à Bíblia, são crentes fortes e vigorosos na sua vida com Deus. Lembra de domingo passado, como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Está escrito. Como é que você vai vencer o diabo? Através desta palavra aqui.
Diga amém. Com a alma consumida com a tristeza, o salmista encontrou uma fonte de força. Quando você se sentir fraco, quando você estiver fraca, minha irmã, eis aqui o remédio e a solução para fortalecer o teu coração. Pastor, mesmo fraco e mesmo fortalecido, existem momentos, e isso existe na nossa caminhada cristã, em que circunstâncias externas, eu falei nisso na sexta-feira, configuram para nós cativeiros interiores aos quais nós nos sentimos presos. As nossas próprias decisões, queridos, minhas e suas, elas configuram na sua vida cativeiros de angústia ou de tristeza, nos quais você não consegue ser resgatado, ou dos quais você não consegue se livrar. Escolhas e decisões, cativeiros de angústia. Desses cativeiros, o salmista encontrou uma saída. Quando no versículo de número 50 do mesmo salmo, após a condução à felicidade, a palavra de Deus vai dizer a nós, quando ele diz assim, aquilo que me consola na minha angústia é isso, a tua palavra me vivifica. O que tirou o salmista do cativeiro da angústia, do cativeiro da tristeza? Diga comigo, a palavra de Deus. Talvez você chegue nessa igreja, talvez você chegou há meses atrás, talvez você chegou há tempos atrás, em cativeiros configurados pelas tuas escolhas. Pastor, eu cheguei na igreja no cativeiro da crise conjugal. Pastor, eu estou vindo à igreja no cativeiro do vício. Esse cativeiro que há 10 anos atrás, devido à minha escolha de dar ouvidos aos meus amigos e começar a usar aquilo, eu me encontrei hoje nisso. De dar ouvidos às tentações, então eu configurei esse cativeiro e eu não consigo me ver livre desse vício. Talvez você chegue aqui presa ou preso no cativeiro da tristeza, da depressão ou de qualquer outra situação na tua vida. Até mesmo, vamos pegar uma coisinha mais leve, o cativeiro da tua rotina, configurado pelas tuas escolhas de carreira ou de profissão, que você hoje não encontra mais felicidade. Cativeiros que nós configuramos a nós. Esses cativeiros podem ser rompidos e você pode ser livre e liberto em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Diga amém. Esta palavra também te conduz à felicidade, amados. Quando o salmista vai nos dizer, no versículo 35, guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela, no caminho dos teus mandamentos, eu encontro a felicidade. Quem quer ter uma vida feliz, dá glória a Deus aí. Está aqui o caminho para você encontrar isso. Diga amém. Mais do que isso, talvez você diga para mim, pastor, eu preciso encontrar alegria. Então esta palavra mais à frente, no mesmo Salmo 119, no verso 162, o salmista vai nos dizer, eu encontro na tua palavra, eu me alegro na tua palavra como alguém que encontra grandes riquezas. É através da tua palavra, Deus, que eu consigo em meio ao caos encontrar alegria. Diga amém. Penúltimo, uma outra coisa que a palavra de Deus gera a nós, está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando você está aqui, quando você vem e ouve a pregação, quando você está atento, quando você se expõe na tua semana, você então está fortalecendo o único elemento que vai te ajudar a vencer o mundo lá fora. Porque 1 João capítulo 5, verso 4, se eu não me engano, diz que aquilo que vence o mundo é a nossa fé. É isso que te ajuda a vencer a dúvida e as circunstâncias ruins. E quando você então se expõe à palavra, lê a palavra ou medita na palavra, a fé, ela então é gerada no teu coração, ela cresce no teu coração. E a fé, ela é o elemento propulsor através do qual você não só agrada a Deus, não só conquista os teus milagres, não só vence o mundo, mas se mantém firme na tua vida com Deus. Se você quer permanecer,
se você não quer mais vacilar, se você não quer mais dar ouvidos às tentações de Satanás, se você quer vencer o mundo, se você quer permanecer firme com Deus, se você quer agradar a Deus, fortaleça a tua fé. E como você fortalece a tua fé? Ouvindo a palavra de Deus. Eu estou vendo nessa noite já corações voltando para suas casas, com a sua fé fortalecida através do ouvir desta pregação em nome de Jesus. Por último, agora eu prometo que eu encerro, tem muita coisa para falar, mas por último, Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo, ele falando à igreja, aos bispos da igreja de Éfeso, ele diz: agora pois deixo-vos a Deus e a sua palavra, que tem poder para vos edificar. O que edifica uma igreja, queridos, é a palavra de Deus. O que faz uma igreja edificar é construir. Esse prédio ele foi edificado. Uma edificação, um edifício é algo construído, é um prédio. Edificar então é a construção desde a base, paredes, teto, é uma estrutura. O apóstolo Paulo ele usa essa metáfora para se referir à igreja de Deus como uma edificação, um edifício de Deus. E a igreja de Deus, ela é edificada através da palavra de Deus. Diga amém? Ou seja, aquilo que pode edificar esta igreja no bairro Itararé é só a palavra de Deus. Então eu citei todas essas referências, não foi para ser exaustivo, não é minha intenção cansar você. A minha intenção é mostrar você que a todo momento, para nós encerrar essa série e começar uma segunda série falando a respeito da palavra viva, do verbo vivo que desceu do céu, que é Cristo. Eu queria mostrar para vocês que a Escritura, esta Bíblia que você deve amar e zelar, esse texto que está em tuas mãos e que você deve ler e meditar, ele é suficiente para manter você e levar você a uma vida triunfante e vitoriosa nesta terra. Eu citei todos esses versículos para mostrar para você a suficiência e como a palavra de Deus pode abarcar toda a sua vida, desde o momento em que você nasce de novo. E também para exortar o nosso coração de que é somente a palavra de Deus, o elemento do qual a nação brasileira, a cidade de Santa Maria e o bairro Itararé precisam para serem transformados. E a tua família precisa para ser transformada. Nós precisamos, porque é a palavra de Deus que converte a alma de uma pessoa. Não é milagre, não é campanha, não é chave ungida, não é carro ungido, não é vassoura ungida. É a palavra de Deus que santifica uma pessoa. João 17, não é milagre, não é campanha, não é missionário ungido, não é chave ungida, não é vassoura ungida. É a palavra de Deus que fortifica um coração. Não é milagre, não é campanha, não é revelação, não é chave ungida, não é vassoura ungida. É a palavra de Deus que consola o teu coração. Não é milagre, não é missionário ungido, não é casa ungida, não é chave ungida. É a palavra de Deus que vem para te levar à felicidade. Não é milagre, não é campanha, não é igreja ungida, não é chave ungida. É a palavra de Deus que produz alegria para você. Não é o pecado, não é chave ungida, não é campanha, não é missionário ungido. É a palavra de Deus que gera fé numa igreja. Não é milagre, não é campanha, não é chave ungida, não é vassoura ungida. É a palavra de Deus que edifica uma igreja em um bairro morto. Não é milagre, não é dom de revelação, não é chave ungida, não é vassoura ungida. É a palavra de Deus. Ela é poderosa para fazer uma igreja nascer. Ela é poderosa para fazer um bairro ser transformado. Ela é poderosa para transformar a tua família. Não é milagre, não é chave ungida, não é vassourinha ungida. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que a nação brasileira precisa. Não é de missionáriozinho ungido, não. É a palavra de Deus, queridos, que vai transformar a tua vida. Para de seguir guru, para de seguir dinheirinho, envelopinho, para de seguir essas coisas e começa a seguir esta palavra aqui. Porque essas coisas não resolveram a tua vida até hoje.
O milagre de Deus não resolveu tua vida, ganhou dinheiro, mas já gastou. O milagre de Deus não resolveu tua vida, você ganhou o milagre, mas depois se desviou. As coisas desta terra não vão solucionar a tua situação, não vão converter os teus filhos, não vão transformar o teu cônjuge, não vão. Esse bairro não vai ser transformado enquanto nós tivermos igrejas baseadas em cobiça humana. Nos 7 dias para você receber um bem material. Não. Eu não voltei de São Paulo à toa, eu voltei de lá para mostrar para este bairro. Eu não quero alcançar a nação, que eu não sou muito ganancioso, mas eu quero alcançar esse mundo, que nem diz o irmão ali, ó. 4 continentes, né? Mas nós começamos no bairro, depois vamos para a cidade, depois para o estado, depois para o país, diga amém? Mas eu não voltei de lá para ficar oferecendo vassourinha ungida para você. Eu voltei de lá para mostrar para este bairro que está aí fora, de que uma igreja, ela precisa nascer da palavra, ser guiada pela palavra e terminar na palavra, porque é somente a palavra que gera fé, que santifica, que fortalece, que consola, que gera alegria, que edifica uma igreja. Diga aleluia. É a palavra. Você está cansado de coisas desta terra? Eis aqui um lugar onde eu quero te oferecer a palavra de Deus. Por isso que falam hoje, né, reformadores. Mas por que reformadores? Porque é a volta ao princípio. Na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela guiou o povo de Deus para se concentrar nas coisas desta terra. Então você dava para um monge chamado Tetzel dinheiro para que você recebesse perdão dos teus pecados. Até que Deus, ele então levanta um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, para trazer as pessoas de volta para a palavra de Deus. E através daquele século, do século XVI, a igreja ela foi totalmente transformada e avivada pela palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus vai gerar a partir desse mês na tua vida e na nossa igreja? Ela vai fazer de nós pessoas mais felizes. Ela vai converter almas, amigos teus que vierem aqui e forem expostos pela palavra de Deus. Ela vai gerar fé no teu coração quando você precisar de fé. Ela vai fortalecer o teu espírito. Nós vamos ter aqui uma igreja vigorosa e forte no espírito, porque a palavra de Deus fortalece a alma. Ela vai santificar a nossa igreja de todo pecado, de toda impureza. Ela vai santificar o nosso corpo, porque uma igreja baseada na palavra é uma igreja que caminha na luz de Cristo. Quem entendeu a mensagem dessa noite, diga amém. Então, encerrando essa série da palavra de Deus, eu quero, a partir do mês de agosto, falar sobre aquilo que encarnou a palavra de Deus a nós. Porque aqui eu não quero pregar para você uma bibliolatria, não é uma idolatria à Bíblia. A palavra de Deus, ela foi manifesta em carne e osso. A palavra de Deus, ela foi tocada. A palavra de Deus, o sopro de Deus, ele foi abraçado por pessoas. Aliás, foi abraçado por pessoas e abraçou pessoas. A palavra de Deus, ela desceu nesta terra, ela andou entre os homens. A palavra de Deus, de acordo com João capítulo 1, o verbo de Deus, o Logos, a palavra, era Deus, veio de Deus e era Deus, se referindo a Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Cristo, Jesus, diga comigo, Jesus, a palavra encarnada de Deus. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Quando eu digo que é a palavra que vai fazer tudo isso por você, eu não estou dizendo que a Bíblia vai fazer isso por você. Eu estou dizendo que Cristo, Jesus, eu estou aprofundando aqui um pouquinho mais. Jesus, é Ele que entrando na tua família vai transformar você. Quando eu digo que não é a campanha, que não é o milagre,
Eu não estou dizendo que a Bíblia substitui essas coisas, eu estou dizendo que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é Ele, o centro, é Ele que está acima de tudo, é Cristo, é Jesus, que ao entrar na tua família, no teu casamento, na tua vida e no teu coração, vai transformar de uma forma que você não será mais o mesmo, nem que você seja cristão. Aonde Jesus chega, ninguém permanece da mesma forma. Aonde Jesus chega, o cego começa a enxergar. Aonde Jesus chega, o homem que não tinha visão de futuro, que não tinha mais sonho, a mulher que não tinha mais visão para a sua vida, começa a enxergar. Aonde Jesus chegou, o aleijado começou a andar. Aonde Jesus chega, passa na sua vida. Você que há 10 anos está no mesmo lugar, que não conseguiu avançar na tua vida, que não conseguiu projetar algo para o teu futuro, você então começa a crescer, a caminhar de novo, a avançar na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então diga: Jesus Cristo, o centro da nossa fé. Jesus, a palavra viva de Deus. É por isso que nesse mês de agosto eu vou pregar sobre Jesus, porque a Bíblia, inclusive, em todos os seus versículos, Charles Spurgeon tinha a paixão por fazer isso, encontrar Jesus em todos os seus versículos, em todas as suas palavras. Jesus, Ele é a palavra, o verbo de Deus, que está presente no nosso meio nessa noite, está chamando você a deixar de viver esse cristianismo mundano que está aí fora, esse cristianismo, esse evangelicalismo de pessoas que estão com Deus enquanto Deus abençoa, mas quando Deus para de abençoar, já desistem de Deus. Não, Jesus, Ele está te chamando para viver, meu querido, minha querida, uma nova vida, uma vida diferenciada, de estar com Deus por aquilo que Ele é para você. Esse Jesus está no nosso meio nessa noite, a palavra viva de Deus. Diga amém? Então Ele não é nenhum filósofo, não é nenhum grande teórico, nem um homem qualquer que passou por essa terra, que fez coisas boas. Eu quero falar então, encerrando esta série, e na próxima série, sobre esse Jesus. E esse Jesus, assim que Ele pisar nesse bairro, através da tua vida, assim que Ele pisar na tua casa, através da tua vida, assim que Ele começar a ser compartilhado por essas ruas, através desta igreja, eu tenho certeza absoluta, que no final de 14 de janeiro de 2031, este bairro não será mais o mesmo. Quem tem fé comigo para isso, diga amém. Quem vai estar comigo aqui para ver isso, diga aleluia. Quem vai desistir, dá um glória a Deus. Amém, irmã. Essa hora. Mas não leva ninguém, tá? Se for desistir, não leva ninguém, querido, né? Eu sempre brinco, né? Eu brinco assim: se você for desistir, não leva outro junto. Desiste sozinho, mas não enfraquece o irmão. Deixa ele continuar, amém? Talvez desiste já. Eu não vou mais. Não avisa que não vai vir mais. Não leva junto. Diga aleluia. Eu sei que a irmã deve estar dormindo, né? Mas ela vai estar conosco aqui. Diga amém. Quem vai permanecer na palavra, dá um glória a Deus aí. E é isso que eu quero colocar no teu coração. Se eu um dia, se a minha missão ser completada, meu propósito se completar e Deus me levar a essa terra, eu só quero duas coisas. A primeira coisa eu já falei para minha esposa, ela fica brava que eu falo isso, né? Mas eu disse para ela: se Deus me levar a essa terra, eu só quero duas coisas. A primeira coisa é que tu guarde meu caderninho de esboço aqui, que aqui eu tenho todas as pregações que eu já preguei. Então guarda para os irmãos, diga amém. Caso eu perca a minha vida por honra, né? Se algum marido, alguém que está querendo me matar, ou um homem, né? Ou uma mulher também, aquele pastor, ou um pastor, né? Aquele pastor Billy lá está incomodando muito, vamos... Que pastorada não é fácil. Mas vamos dizer que acontece... Primeira coisa é isso. Segunda coisa, se algum outro assumir aqui, apertem esse camarada para ser fiel à palavra de Deus. Se daqui a 10 anos você resolver sair dessa igreja, vá para uma igreja onde a igreja seja baseada na palavra de Deus. Não entre em qualquer bionguinho por aí. Permaneça firme à palavra de Deus,
porque é somente essa palavra, e não é homem nenhum, queridos, porque o homem é falho, o homem cai, não é ninguém não, é a palavra de Deus que vai te sustentar e te alimentar para permanecer firme até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-se de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Peço perdão pela minha empolgação, é que encerrando essa série, eu quero sedimentar isso para os próximos 7 anos que nós temos nesse propósito aqui, né? Esse propósito de 10 anos, nesse primeiro ciclo dessa igreja, primeiro ciclo de 10 anos. Eu quero sedimentar isso. E eu quero que você, ao compartilhar aos irmãos, se alguém te perguntar lá fora, como é que é a igreja que você vai lá, a igreja do pastor Billy? Primeira coisa que você tem que dizer, meu irmão, é uma igreja baseada na palavra de Deus. Se você gosta da palavra, vá. Se você não gosta, se gosta de lambança, nem te aconselho que o lugar não é para você, diga amém? Mas se você quer aprender da palavra e permanecer na palavra de Deus, esteja conosco lá, porque eu tenho certeza que ela vai te levar à felicidade. Feche seus olhos por gentileza, coloque a mão no seu coração.